Oração para sermos agentes de esperança. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Meu irmão, minha irmã, companheiros diários de oração, quero mais uma vez te cumprimentar com a gloriosa paz de Cristo e te convidar para mais uma vez orarmos. E dessa ocasião vamos buscar a Deus para que sejamos agentes de esperança. Queremos animar a fé de outras pessoas, de outros irmãos. Eu não sei se você se recorda a experiência do paralítico curado por Jesus, narrada nos evangelhos, que muito nos ensina nos dias de hoje. A história fala que Jesus chegou em Cafarnaum e soube-se que a multidão logo, como sempre acontecia quando Jesus chegava a uma cidade, sabendo que ele estava ali, logo se ajuntaram e começaram a querer ouvi-lo, receber milagres, como sempre era com Jesus. E alguns amigos de um paralítico, sabendo que Jesus estava naquele lugar, resolveram movimentar a sua fé, colocá-la em prática para buscar um benefício em Jesus, não para si, mas para o seu amigo. Eles não conseguiram se aproximar por conta da multidão e eles tiveram uma ideia brilhante. Subiram aquela maca, aquele leito onde estava aquele paralítico, por cima da casa, destelharam o lugar onde estava em cima de Jesus, o teto, e desceram bem na frente de Jesus, aquele seu amigo. Quantas lições, quantas possibilidades nessa reflexão. E aquele paralítico precisou confiar nos seus amigos. Aqueles amigos se sacrificaram pelo seu amigo paralítico. Eles poderiam ter deixado a maca cair, o leito cair, poderiam ter se machucado, mas eles não viram obstáculos. Eles pensaram, eles articularam um plano em favor do seu amigo que estava paralítico e não podia ir até a cura. E eles sabiam que a cura estava naquele lugar. É bem verdade que nós encontraremos muitas pessoas no nosso caminho que não vão ter condições de crer, que foram marcadas, estão traumatizadas, tristes, feridas, desanimadas, paralisadas, são paralíticos espirituais. E nesse caso, nós precisaremos agir como aqueles amigos do paralítico e levá-las à fé e à cura. Aquele paralítico precisou primeiramente crer na iniciativa, na decisão dos amigos dele. E quanto será que eles insistiram, forçaram? A Bíblia suprime os detalhes, mas enriqueça aí na sua mente essa figura, essa história. O ponto é que esse texto quer provocar em nós a pergunta se nós seremos instrumentos de Deus para que a bênção de Jesus alcance vidas com cura, com salvação, pessoas que não têm condição de se achegar a Jesus pelas diferentes razões. Aqueles homens não se deixaram desanimar pelos obstáculos. Ao verem que uma multidão atrapalhava a entrada, eles criaram um plano, eles removeram parte do telhado, eles baixaram a maca onde estava o paralítico. Olha, meu irmão, minha irmã, você que ora o tempo todo aqui comigo, e você que está chegando agora, talvez nos escutando pela primeira vez, saiba que diariamente, manhãs, tardes, noites, madrugadas, estamos aqui orando. Sempre tem uma oração nova postada às manhãs e às noites para que nós possamos crescer na nossa fé. E nesses tempos em que na multidão das redes sociais todos são especialistas, todos têm a melhor solução para o enfrentamento da crise que nós estamos atravessando, essas discussões têm levado muitos ao desânimo e ao desespero. E nós queremos te encorajar a ser um agente na direção oposta, um agente de esperança, aquele que vai levar o paralítico aonde tem a cura, a solução, aonde está Jesus, enfrentando os obstáculos por ele, ainda que ele não tenha condição de se movimentar, que seja você o amigo do paralítico, que vai agir não em sua causa, mas na causa daquele que precisa, e expondo ele diante do mestre. Esse mestre Jesus vai fazer a mesma coisa que fez com aquele paralítico em Cafarnaum, vai perdoar os pecados, vai curar, vai levantá-lo do leito da paralisia e vai fazê-lo seguir o mestre e ter a sua normalidade, sua vida, sua esperança, seu futuro restaurado. Vamos orar para que sejamos agentes, aliás, de esperança, de segurança sim, de segurança espiritual, de segurança contra o inferno. Mas no contexto que estamos refletindo, vamos orar para que sejamos agentes de esperança.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar também a refletir na passagem bíblica do Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vamos refletir no capítulo inteiro para compreender todo o contexto, na voz do pastor Cornélio Augusto. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes:
Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Senhor, nós oramos nesse momento para que o Senhor nos faça como agentes de esperança, Senhor. Como pessoas, ó Deus, que vão ter fé por aqueles que não conseguem ter, que vão olhar o Senhor por aqueles que não conseguem te acessar, que vão se preocupar com aqueles que estão paralisados, doentes, por aqueles que estão morrendo num leito, numa maca, num ambiente, num relacionamento, numa situação, num vício, numa escravidão, numa doença, numa depressão, numa angústia que o paralisa há muito tempo. Senhor, nós sabemos aonde o Senhor está, nós temos tido acesso ao Senhor, nós temos visto o Teu movimento, o Senhor tem chegado à nossa cidade, o Senhor tem estado em nossas casas. Senhor, nós temos que levar diante de Ti aqueles que estão sofrendo, pelos quais passamos diante deles todos os dias. Muitos deles, ó Deus, são amigos nossos, são familiares nossos, Senhor, e nós queremos nos movimentar e clamar do Senhor, que o Senhor nos faça agirmos como agentes de esperança, como aquelas pessoas que vão enfrentar um obstáculo, vão subir a maca pelo telhado, vão destelhar a casa, vão descer com cuidado esse paralítico diante do Senhor, bem no lugar onde o Senhor vai estar, independente dos religiosos, ó Deus, que vão ficar julgando, dizendo se o Senhor vai perdoar ou vai levantar o pecador, o doente do leito. Ó Senhor, nós queremos mostrar para aquele que está enfermo e também para os religiosos, ó Deus, que o Senhor, Filho de Deus, tem poder na terra e nos céus para perdoar pecados e para curar enfermidades. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Para que esses doentes possam ouvir do Senhor: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, retoma a tua vida, teu relacionamento, tua paternidade, teu papel na casa como mulher, teu papel de provedor como marido, tua obediência como filho, a harmonia da casa. Tudo aquilo que ficou paralisado, perdido, pelas diferentes razões, pelas doenças do nascimento, Senhor, por aquilo que pode ser até físico também, pelas doenças da alma, no espírito. Oh Deus, nós queremos que esses milagres manifestem a Tua glória e que outros vendo e se admirando, queiram, Senhor, Te conhecer, ter experiência contigo. Tudo vai depender do nosso movimento de fé, da nossa disposição de abençoar os outros. A Tua palavra diz que quando o Senhor curou aquele paralítico, os que estavam ali Te glorificaram, Senhor, e diziam que nunca tinham visto tal coisa. Deus, queremos essa experiência na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Queremos essa sensibilidade, esse discernimento, essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem. Queremos sair da nossa inércia, egoísmo, egocentrismo. Queremos parar de olhar só para as nossas necessidades, Deus, porque há muitas pessoas desesperadas, aflitas, precisando do Teu toque. Jesus, faz-nos esses agentes de esperança. Ajuda-nos a levar as pessoas ao lugar da cura, da redenção, da solução, da salvação, do milagre, que é o Senhor. Eu Te agradeço por esse tempo, por essa compreensão, e oro para que todo esse povo que ora conosco aqui, Senhor, sejam transformados por Ti em agentes de esperança. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você tem sido um agente de esperança? Eu quero te convocar mais uma vez para continuar essa reflexão, avaliar a sua vida. A semelhança daqueles amigos do paralítico, você tem driblado a multidão, você tem encontrado as brechas e levado aqueles que estão desesperados até a presença de Jesus? Ou você tem passado despercebido, fazendo vista grossa, desatento, talvez preocupado só com as suas questões? Você tem estado atento à necessidade daquele que está ao teu redor? Se necessário for, você tem ajudado a carregar o leito? Você tem sido um amigo para o paralítico ou alguém preconceituoso com aquele que tem lutas e pecados? Às vezes nem chega perto para não se contaminar.
Entenda, meu irmão, minha irmã, essa não é uma acusação, mas um chamado para reflexão, para avaliar o seu caminho, o seu coração. Se você tem andado dessa maneira, se você já tem sido um agente de segurança, eu glorifico a Deus pela sua vida e que você possa multiplicar esse comportamento na vida de muitos e instruir a outros a seguirem o seu exemplo. Mas se falta algo ainda, hoje é dia de mudança. Queremos sugerir mais passagens bíblicas sobre esse tema, então acompanhe agora conosco, invista tempo de qualidade, fortaleça o seu entendimento nesse assunto. Siga agora com mais textos sobre o tema de hoje. Salmo 25. A ti clamo, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.